Seja muito bem-vindo ao canal Aprender Salesforce. Eu sou Bruno Souza, eu sou desenvolvedor certificado pela Salesforce e eu criei esse canal aqui no YouTube para trazer conteúdo sobre a plataforma, trazer tutoriais, para que as pessoas que querem conhecer, que ainda querem ingressar nesse mercado, saibam como que a ferramenta funciona. Então, eu vou dar muitas dicas aqui e principalmente tutoriais para vocês verem como que funciona mesmo o Salesforce. Eu também, além disso, criei no Instagram o perfil Aprender Salesforce, no qual eu posto conteúdos diários sobre a plataforma, dou dicas de como você pode entrar nesse mercado e também dou dicas de programação focada em Salesforce, na linguagem Apex. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, confere o nosso conteúdo, que tem conteúdos diários e muitas dicas para vocês. Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de apresentação da ferramenta. Então, aqui, ó, quando você entrar no Salesforce, você vai ter essa tela aqui, ó. Independente do cliente que você estiver, independente do projeto, vai ser sempre essa cara que o Salesforce tem. Esse layout azul e tudo mais. Então, assim, o Salesforce, pessoal, ele é uma ferramenta muito completa. Então, assim, se você olhar aqui no setup dele, você vai ver que tem vários menus. Só que, assim, você não precisa mexer com tudo isso. Tem menus que você não vai nem chegar perto, você não vai nem conhecer. Então, assim, no começo pode assustar pela quantidade de coisas que a ferramenta tem, né? Que é uma ferramenta muito completa. No começo você fica um pouco perdido, né? Você fica meio querendo saber de tudo, né? Mas, assim, não tentem fazer isso. Comece aprendendo aos poucos, aprende algumas coisinhas e depois você vai aprendendo conforme você vai pegando os seus tickets, conforme você vai pegando as suas atividades. Aí você começa a utilizar mais menus e vai aprendendo conforme o tempo, tá? Então, não se apavorem no começo, não tentem focar em tudo. O que é importante te falar aqui? Os menus que nós mais utilizamos. Temos o menu Setup aqui, então nessa engrenagem. Temos aqui o Setup. A gente pode acessar algumas configurações da organização conforme a sua necessidade, né? Então, por exemplo, se você digitar aqui alguma coisa, tá? Por exemplo, data, olha o tanto de coisa que aparece aqui. Então, assim, tem muita informação, muito menu para você acessar aqui dentro, mas você não precisa acessar todos, é o que eu te falei. Começa devagar e aos poucos você vai pegando. Então, por exemplo, o que a gente mais acessa aqui, geralmente, é, por exemplo, Custom Settings, que são como se fossem objetos que nós criamos para armazenar alguns dados. Então, esse seria um menu que você acessaria. No caso aqui não tem nenhuma, essa org aqui ela é nova, tá? Então não tem muita coisa aqui dentro. Parte de perfis também que você pode acessar, então, por exemplo, perfis existentes aqui na organização. Ó, isso aqui tudo são perfis dentro do Salesforce. Existem vários perfis e cada utilizador, cada usuário tem um perfil. Isso existe por quê? Para gerenciar melhor a ferramenta. Então, por exemplo, você pode dar acessos, permitir acessos para os usuários de determinado perfil, para um registro, por exemplo, e ocultar isso de outros. Então, por exemplo, gerência, por exemplo, tem que ter acesso a certos campos, mas funcionários mais básicos às vezes não podem ter acesso a esses campos. Então, o Salesforce, através dos perfis, ele permite você gerenciar isso. Então, seria usado para isso no caso. O que a gente vai focar aqui, que é um menu que a gente utiliza bastante, é esse menu aqui que é o Object Manager, que é o gerenciador de objetos. Esse aqui sim você vai usar diariamente nos seus projetos. É muito bom você conhecê-lo, porque tem muita coisa aqui que você vai usar. Então aqui o que acontece? Aqui no Salesforce existem os objetos. Eu já fiz um post sobre isso lá no Aprender Salesforce no Instagram. Depois você confere lá. Mas assim, basicamente os objetos seriam uma tabela de um banco de dados, né? O Salesforce ele tem um banco de dados próprio, em que ele guarda as informações dos seus clientes nesse banco de dados, né? O cliente não precisa ter banco de dados físico. O Salesforce já faz isso pelo cliente, pela empresa que é cliente, né?
Então, no caso aqui, a gente seria como se fosse tabelas do banco de dados, e cada tabela vai ter os seus campos, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na account, né? No objeto account. O objeto account, ele seria um cliente desta empresa. Então, por exemplo, o cliente que ele tem, né? Por exemplo, imagina um cadastro de clientes. O que é necessário ter um cadastro de clientes? Tem que ter o nome, o sobrenome da pessoa, tem que ter o telefone, e-mail, endereço, tudo mais. Então, isso você encontra no objeto account. O objeto account, ele representa um cliente. Então, por exemplo, aqui, né, no gerenciador de objetos, né, no Object Manager, na account, tem vários menus aqui lá que você pode acessar conforme a necessidade também, não precisa entrar em todos. E um desses menus é o Fields and Relationships. O que quer dizer isso? Campos e relacionamentos. Então, ou seja, é aqui nesses campos dentro do objeto que são guardadas essas informações que eu dei exemplo. Por exemplo, o telefone, o sobrenome, o nome. Tudo seria campos do objeto account. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o campo account name, que vai receber o nome. Temos um número, que é um número que ele gera automaticamente. Temos aqui endereço, né? Billing address, que seria o endereço da pessoa, do cliente. Temos a descrição, pode ser colocado uma descrição. Enfim, tem várias informações. O telefone, fax, enfim, tudo aqui. Fone, e-mail, etc. Então, o que acontece, né? Cada campo, né? O campo seria um espaço que eu armazeno informações. E existem informações de vários tipos, correto? Por exemplo, o nome é um texto. O telefone já é número. Então, cada campo vai ter também um tipo de dado que ele vai armazenar. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, nós temos 3 colunas, né? Field Label, Field Name e Data Type. O Field Label é um rótulo, né? Ou seja, é o que aparece para o usuário quando ele vai cadastrar, por exemplo, uma account, uma conta. Para ele saber que campo que é aquele lá, tem uma label, né? Que vai mostrar, esse aqui é o campo Account Name. Então, esse campo, ele vai receber um nome, certo? Ok. A segunda coluna, o Field Name, é o nome propriamente do campo. Esse nome é mais utilizado quando você vai programar. Então, quando a gente for referenciar um campo na programação via código, a gente sempre usa o field name dele. Nunca uso a label. É sempre o nome, tá? E aí, o tipo de dado, esse sim é o que vai determinar o que esse campo vai armazenar. Então, por exemplo, aqui, esse tipo de dado, o nome, ele coloca como nome aqui, mas é texto, né? Não tem como fugir disso. E agora, por exemplo, account number, tá como texto também. Por que tá como texto esse número? Se é número, né? Porque o text ele aceita caracteres numéricos e caracteres alfanuméricos, né? Letras também. Então, por exemplo, você pode colocar lá AAA01, AAA02, enfim, você pode colocar uma letra junto ali. Temos aqui, ó, o site, um texto. Eu vou pegar os mais básicos primeiro, tá? Endereço. O endereço está como address, só que na verdade é texto também, né? Então, assim, cada campo desse tem um tipo e armazena só esse determinado tipo. Se você pega, por exemplo, esse aqui que é número, né? Que é número de empregados que essa empresa possui. Se você tenta colocar a letra A aqui, ele dá erro, porque o tipo não bateu com o tipo que ele está esperando. Então, basicamente é isso, né? Tem outros tipos aqui que a gente vai detalhar mais futuramente, como pick list, que é uma lista de opções, o lookup, que é um relacionamento, porque os objetos, as tabelas do banco de dados, elas se relacionam entre elas. Então, existem alguns relacionamentos que você pode configurar aqui através de um campo. Então, tudo bem. Esse aqui, pessoal, então o menu aqui de Object Manager. É muito utilizado, tá? Vocês vão mexer bastante com isso.